mês diocesano do dízimo. Antes de mais nada, é importante nós não nos esquecermos o que é dízimo. Dízimo é uma contribuição sistemática e periódica que é feita pela sustentação da comunidade e da igreja. Ela comporta, na verdade, dois grandes aspectos que a gente não poderia esquecer. Primeiro, a dimensão de fé. Segundo, a dimensão fraterna. A dimensão de fé está relacionada também à conversão. Ela nos lembra que o próprio Deus Pai entregou o seu Filho Jesus para que nós fôssemos salvos por Ele. Ele enviou Jesus, que, sendo rico, se fez pobre. A entrega do Filho de Deus ao mundo, ela é também uma espécie de oferta, grande oferta de Deus Pai por nós, por nossa salvação. E então, diante de tal gesto, nós ficamos assim muito felizes e então também nos solidarizamos e também entregamos, também ajudamos, também contribuímos. Isso está fundamentado em João, capítulo 3, versículo 16. Em segundo lugar, ela é o amor fraterno, é uma forma de nós atualizarmos o amor fraterno em nossa comunidade, atualizarmos, sobretudo, aquela realidade que tomou conta das primeiras comunidades cristãs, lá em Atos dos Apóstolos, onde está escrito que eles, então, eram muito unânimes em todas as atividades e eram um só coração, distribuíam os bens entre eles. Então, ainda com muitas mudanças da própria sociedade, né, com muitas situações que hoje são novas, ainda assim é uma forma, ainda que precisando ser atualizada cada vez mais, de nós, então, vivermos a amizade que deve circular entre os membros da comunidade. O dízimo, como contribuição fraterna, traz à vida cristã, então, uma forma concreta de caridade. Sabemos que também temos aquela dimensão do dízimo que fala sobre a ajuda aos irmãos necessitados. Não se pode esquecer que é um compromisso moral. O dízimo é um compromisso moral, porque se trata não de uma barganha com Deus, mas é uma decisão pessoal, livre e autêntica. Então, por isso, não dar o dízimo para depois ter fé. Primeiro ter fé e depois, então, contribuir, partilhar o dízimo. Nesta ordem, então, nós não desanimamos, porque se trata de um aspecto que envolve uma decisão, uma doação que, então, ela toca na realidade mais profunda do nosso ser. A escolha da quantia é uma decisão de consciência, iluminada sempre pela palavra de Deus. Paulo apóstolo dizia já, Deus ama quem dá com alegria. Está lá na segunda carta aos Coríntios, cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Durante muito tempo, em nossas comunidades, as pessoas ficaram um pouco tristes, porque a palavra dízimo traz em sua raiz a realidade do 10%. Me lembro muito bem que numa comunidade, lá nos anos 80, o padre instituiu o centésimo, porque sabia que a comunidade ainda não estava bem preparada para o dízimo, mas a centésima parte do salário todos podiam oferecer, tanto os mais pobres quanto os mais abastados. E deu certo. Depois, então, passou a ser o dízimo, mas sabemos que na igreja, então, a palavra dízimo, ela traz a sua realidade de 10%, mas ela é muito mais simbólica.
No passado, foi o compromisso de Abraão e de Jacó, e que foi então entregue como voto na realização das promessas. Foi assumido profundamente pelo povo de Deus no Antigo Testamento. A Igreja, porém, não estabelece como lei nenhum percentual pré-definido. Não nos esqueçamos que, embora existam amplas passagens sobre o dízimo no Antigo Testamento que manifestam os 10%, Cristo veio para dar à lei do Antigo Testamento o seu pleno cumprimento. Não que Jesus fosse contra o Antigo Testamento e não que o Antigo Testamento seja inferior ao Novo Testamento, mas nós, amigos, não podemos negar que a presença de Cristo, não é, ofereceu à lei o seu pleno cumprimento. É o próprio Jesus que diz, né, usando inclusive uma frase do Antigo Testamento: quero a misericórdia e não os sacrifícios. Jesus veio para restaurar o pleno cumprimento da lei a partir desde o seu coração. Já Santo Tomás falava também sobre essa questão, dar 10%, não dar 10%, porque já na sua experiência de igreja viveu esta realidade. Falava então em uma distinção entre a substância do dízimo, que é a contribuição dos fiéis, e a sua forma, o modo de contribuir. O modo de contribuir, pode ser sim, como dizia São Tomás, definido com o tempo e os costumes do lugar. Nunca nos esqueçamos que o mais importante não é o número, a matemática, mas aquilo que nós falávamos no início, né, que caracteriza o dízimo. Em primeiro lugar, contribuição sistemática e periódica. Ou como dizia alguém, às vezes é importante que seja o pouco sempre do que o muito às vezes, não é? Contribuição moral, porque parte do nosso coração. E assim, então, de fato, estaremos entendendo e vivendo a realidade libertadora do dízimo.